Saudações, sejam todos bem-vindos em mais uma lição da Escola Sabatina. Desta vez nós vamos estudar a lição número 6, que tem como tema de dentro para fora. Então você é o nosso convidado muito especial para esta lição e estamos hoje com o nosso irmão Rogério, mais uma vez, para juntos estudarmos a lição. Seja bem-vindo, irmão Rogério. Muito obrigado. A paz do Senhor esteja com todos os irmãos que nos acompanham aí desse lado de casa. Muito bem, se você gosta dos conteúdos que são aqui lançados, então coloca aí o seu like, inscreva-te no canal, compartilha o vídeo e também dê os seus comentários que são muito importantes para o crescimento do canal. Então, dentro desta lição, nós vamos ter como os títulos aqui de domingo, tradição humanas versus mandamentos divinos. E na lição da segunda-feira, mãos puras ou coração puro. Terça-feira, milagres para os cachorrinhos. Vemos também a lição da quarta-feira, a cura do surdo e gago. Quinta-feira, cuidado com o fermento dos fariseus. E sexta-feira, o estudo adicional. Vamos agora para o nosso verso áureo, que encontra-se no livro de Marcos, capítulo 7, versos 15. Pega a sua Bíblia, que é importante que consultes na sua, e vai te ajudar também na tradução que tiver. Então, lendo a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 7, versos 15, nos diz o seguinte: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Então, quando nós olhamos para este tema de dentro para fora, então Jesus quis explicar muitas coisas que, na verdade, nós devemos nos preocupar com elas. Uma delas que ele enfatiza aqui é o que sai de dentro do homem e não o que entra. Então, nós encontramos uma situação em que os fariseus, eles procuravam matar Jesus, eles procuravam alguma falha em Jesus Cristo para ser o motivo de matá-lo, como se ele fosse aquele que pecou. Mas Jesus sempre foi coerente em tudo que fazia, em tudo que falava e também ensinava aos seus discípulos. O que é que nós podemos aprender mais sobre o que pode sair do homem ou aquilo que também pode entrar no Evangelho? Muito bem. Na verdade, esta lição número 6, aqui Jesus Cristo vem de uma outra história, não é? Que nós encontramos no capítulo 6 do livro de Marcos, que nós estudamos na lição passada, e depois encontra-se com os fariseus. Nós sabemos que os fariseus são tidos aqui como doutores da lei, não é? Eles usavam as leis de uma forma íntegra, não é? Eu me recordo aqui da história que Jesus contou daquele jovem rico, não é? Em que o próprio Jesus Cristo perguntou, ou o jovem rico perguntou a Jesus o que ele devia fazer para poder ter a vida eterna. E Jesus Cristo respondeu que ele devia guardar todos os mandamentos. E aquele jovem disse: eu guardo os mandamentos desde a minha meninice. É quando Jesus Cristo diz o seguinte: então venda tudo que você tem e siga. Então, olha só, na verdade os judeus eram estritos no que diz respeito à guarda dos mandamentos. E depois até eles faziam outras coisas, não é? Que eram tradições humanas, que na verdade era diferente dos mandamentos do próprio Deus. Por essa razão que Jesus Cristo aqui, ele diz essas palavras que nós encontramos aqui no livro de Marcos capítulo 7, versículos 15, que não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna-lo impuro. Mas durante o desenvolvimento desta lição, vamos ter mais detalhes sobre isto. Muito bem, já vim aqui o irmão falando um bocadinho sobre aquilo que eram as tradições humanas. Então Jesus, quando estava com os seus discípulos numa assentada, foram interpelados com os fariseus e os escribas. Então a questão que eles fizeram a Jesus Cristo é: por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Mas então nós encontramos aqui que os discípulos, eles tinham conhecimento da questão de saúde. Eles conheciam a lei de saúde. Então não era de se espantar que Jesus viesse a lhes responder que não. Vocês parecem que não estão a entender. A questão aqui não é a questão de comer com as mãos impuras. Mas eles queriam que os seus discípulos continuassem a guardar aquilo que eram tradições humanas e esquecendo-se daquilo que era a lei de Deus. Então, o que importa aqui é seguir a lei de Deus e não as tradições humanas. Por essa razão, nós encontramos que os fariseus, acima daquilo que são os 10 mandamentos escritos pelo próprio Jesus Cristo, o Deus que esteve lá no Sinai, então eles acrescentaram mais outros, e isso fez com que a lei de Deus tornasse para as pessoas
um fardo, algo muito pesado. Mas Cristo Jesus quis lhes mostrar que a questão não é essa. Eles não estavam a comer com mãos impuras, estavam purificadas as mãos porque eles haviam lavado as mãos. Porém, eles disseram que não. O problema aqui é que não haviam seguido aquela lei que eles humanamente haviam colocado de lavar as mãos muitas vezes. Então, a questão não é lavar as mãos muitas vezes, mas é lavar as mãos. Os discípulos haviam lavado as mãos com Jesus Cristo. Conforme, na verdade, o que está acontecendo com os fariseus aqui é aquilo de intentar a Jesus. De várias maneiras, eles queriam encontrar Jesus Cristo. Como nós sabemos que Jesus Cristo estava a 3 ou 4 pés à frente deles, não é? Porque ele sabia muito bem o pensamento deles. Quando eu vejo aqui tradições humanas, nós podemos ampliar esta lição de várias formas. Por exemplo, quando nós falamos da troca do sábado para o próprio domingo, não é? Estas são o quê? São as tradições humanas. Foi o próprio homem que trouxe o domingo para que fosse o dia de guarda. Nós encontramos desde o livro de Gênesis, capítulo 2, que depois de Jesus Cristo ter feito o quê? Ou depois de Deus, não é? Ele ter criado todos os céus e a terra, o que ele fez no sétimo dia? Ele descansou, portanto abençoou e santificou o dia sétimo. Encontramos também o livro de Êxodos, capítulos 20, versículos 8, e também encontramos aqui o livro de Lucas, capítulos 4, 16. Vamos abrir juntos, irmãos, o livro de Lucas, capítulos 4, 16. Diz o seguinte: e ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Quem entrou na sinagoga é o próprio Jesus Cristo. Como de costume, ele entrava nas sinagogas aos sábados. E encontramos que mesmo Jesus Cristo ter ido aos céus, os seus discípulos continuaram a guardar o dia do sábado. Então, de onde é que apareceu a guarda do domingo? São tradições humanas. Existe uma tradição humana aqui sobre a imortalidade da alma. Quem trouxe que a alma é imortal? Nós sabemos que é o próprio diabo, não é? O próprio Satanás, que ele disse lá em Gênesis que eles não iam morrer depois de ter comido o fruto. Eu vos pergunto, morreram eles, não morreram Adão e Eva? Morreram, não é? E encontramos também no livro de Eclesiastes, capítulos 9, versículos 5 a 6, que diz o seguinte: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Em outras palavras, estamos dizendo o seguinte: para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então, mas é o seguinte: quando uma pessoa morre, morreu. Então está aguardando a segunda vinda de Cristo para que essa pessoa possa ser ressuscitada, ou para a vida eterna, ou para o desprezo eterno, ou para a morte eterna. Quando nós vamos para o livro de Salmos, capítulos 115, versículos 17, estamos a falar aqui de tradições humanas, capítulos 115, Salmos 115, versículos 17, diz o seguinte: os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Estamos a dizer o seguinte: a pessoa que morreu em nenhum momento vai glorificar ou louvar o nome de Deus, porque esta pessoa jaz aonde no esquecimento, conforme eu disse, esperando o dia da ressurreição. E também temos uma outra tradição humana que nós encontramos aqui no livro de Marcos, que nós estamos a ler, capítulos Marcos 7, assim que é, versículos 6, não é, a 7, diz o seguinte: ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, queridos, não vamos nos enganar aqui pensando que tudo o que o ser humano está a fazer está sendo guiado por Deus. Então, todos os ensinamentos são ensinamentos do homem, não são ensinamentos de Deus. Conforme nós encontramos no livro de Êxodos, capítulos 20, versículos 3 até 17, lá encontramos os mandamentos de Deus. Então, se nós formos a estudar um bocadinho também o Espírito de Profecia, a profetisa do Senhor nos ensina a termos cuidado com esses ensinos.
no livro Desejar Todas as Nações, assim diz a serva do Senhor, para aqueles que são intelectuais, gostam de falar alguma coisa acerca daquilo que Jesus fez ou da Bíblia, mas não embasados na Bíblia, ela diz o seguinte: os maiores intelectos do mundo, quando não iluminados pela palavra de Deus, tornam-se desorientados e perdidos ao pesquisar as questões da ciência e da revelação. O Criador e suas obras estão além da compreensão finita, e os seres humanos concluem que, por não poderem explicar as obras e os métodos de Deus a partir das causas naturais, a história bíblica não merece confiança. Muitos estão tão determinados a excluir a Deus do exercício da vontade e do poder soberano nos estabelecimentos da ordem do universo, que rebaixam o próprio ser humano, a mais nobre criatura divina. Então, as pessoas procuram explicar a Bíblia, mas usando aquilo que é a sua mentalidade, aquilo que é o seu conhecimento. Mas nós somos finitos, a nossa consciência tem limites, porém Deus diz claramente que o meu pensamento e o meu caminho é muito mais longo e alto em relação ao vosso. Então deixemos as coisas de Deus e estudemos a Bíblia até aquilo que nós fomos revelados. É por essa razão que muitos acabam falando coisas que não fazem nenhum sentido. Se nós formos a ver, existe também a teoria da evolução. A teoria da evolução, na verdade, foi uma tentativa de explicar a criação do homem, mas simplesmente Deus é quem sabe. Agora, uma advertência, irmão, que estamos a acompanhar aqui. A Bíblia, em Colossenses capítulo 2, versos 8, vou ler convosco para nós podermos ter atenção. A palavra do Senhor diz o seguinte: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os argumentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então prestem muita atenção para que não possam ser levados ao engano e também chegar à perdição. Na verdade, Jesus, quando fala com os discípulos e mostra aos escribas os seus feitos, queria mostrar que o que ele mais precisa é o coração e não simplesmente as mãos puras. Ele interessa-se sim com a questão de saúde, mas o que mais é necessário são os corações puros para Jesus Cristo. Então, o que nós temos aqui a dizer sobre a pureza de coração, a pureza também do corpo, porque Jesus é quem ensina a lei sobre saúde. Agora, antes de avançar, irmão, há uma coisa muito importante aqui que eu gostaria de destacar. Na lição, ok? Nós encontramos aqui uma passagem que o autor trouxe, e eu gostaria de dizer alguma coisa sobre isto. Diz o seguinte: essas palavras de Jesus têm sido um enigma para muitos ao analisar sua relação com Levítico capítulo 11 sobre alimentos puros e impuros. Será que Jesus eliminou essas distinções? Estão os adventistas equivocados ao ensinar que as pessoas só podem consumir os tipos de carne que fazem parte da lista dos animais puros? Então aqui existe uma questão, não é? Será que os adventistas, ao ensinarem que só podem as pessoas se alimentar dos listados animais puros, será que é um equívoco sobre isso aí? Mas ao andar do tempo nós vamos tentar explicar o que é que, na verdade, a Bíblia e a Espírito e Profecia dizem acerca desse assunto. Mas o que é que, na verdade, Jesus quer quanto a essa parte? Simplesmente as mãos ou o coração puro? O coração, na verdade. Exato. E nós sabemos que no livro de 1 de Coríntios, vamos ler aqui alguns trechos para que nós percebamos o que esta lição quer nos dizer. Vamos para 1 de Coríntios capítulo 7, versículos 19, diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Chama do seguinte: na verdade é que o nosso corpo pertence ao Espírito de Deus. Agora, eu posso lançar a seguinte questão: será que ao comer essas carnes impuras, nós não estamos a destruir aquilo que é o corpo de Deus, que pertence ao Espírito Santo? Onde que haverá o discernimento, não é? Aquilo que é a revelação de Deus que vai dar para os homens, se nós ainda continuamos a consumir esse tipo de carnes? Estamos percebendo, não é? Agora, o Levítico 11, no tempo em que nós vivemos, será que ainda temos que nos basear no Levítico 11 ou não? Eu pergunto aos irmãos, na verdade as carnes, hoje em dia, ficam doentes, assim como o homem também fica doente. Agora, existem ovos
falsificados, não é? Eu até posso dizer o seguinte, o frango que hoje em dia nós estamos a consumir, fica quantos dias, não é? Para estar bom, não é? Menos de 30 dias, o frango para crescer. O que esse frango deve ser dado? Agora, eu vos pergunto, em que tempo, não é? Nós devemos, não é, nos abster dessas carnes? É este tempo que nós vivemos. Quando nós vamos também para 1 de Coríntios, capítulos 10, versículos 31, diz o seguinte, 1 de Coríntios 10, versículos 31, diz o seguinte: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de quem? De Deus. Eu não posso fazer coisa que não glorifica quem? Ao próprio Deus. Muito bem. Aqui, quando eu vou para o livro da irmã Ellen White, que fala sobre o conselho do regime alimentar, aqui temos uma citação que diz o seguinte: Deus deu aos nossos primeiros pais o alimento que pretendia que a raça humana comesse. Era contrário ao seu plano que se tirasse a vida a qualquer criatura. Não devia haver morte no Éden. Os frutos das árvores do jardim eram o alimento que as necessidades do homem requeriam. Deus não deu ao homem permissão para comer o quê? Carne, não é? Ou um alimento animal. Senão, depois do dilúvio, fora destruído tudo que pudesse servir para a subsistência do homem. E diante da necessidade deste, o Senhor deu a Noé permissão de comer dos animais limpos, que nós encontramos no Levítico 11, não é? Animais limpos, que ele levara consigo na arca, mas não era o alimento animal, o artigo de alimentação mais saudável para o quê? Para este homem. Agora, é outra coisa, mas é o seguinte, que este homem não era o desígnio de Deus para que se alimentasse do alimento carne. Nós sabemos muito mais que no livro de Gênesis tem um alimento lá que Deus ordenou para que o homem pudesse consumir. E não só, no livro de Daniel, capítulo 1, ali temos a organização daquilo que o próprio Daniel e os seus amigos, eles se absteram daquilo que era o alimento, não é, do palácio real, não é? Então, eles, depois de se abster do alimento de carne, o que aconteceu? Eles foram dotes de inteligência superior, ficaram 10 vezes mais inteligentes do que os outros. Por quê? Por causa deste alimento. Agora, queridos, este momento que nós devemos nos abster, na verdade, deste alimento de carne. Muito bem, na verdade, o tempo em que estamos a viver é muito crucial que se estude este assunto. Então, foi um arranjo de Deus. Mas nós também podemos ler um bocadinho aqui, ainda no livro, ok? Gênesis, capítulo 1, se nós quisermos saber qual é que era o regime alimentar que Deus havia provido para o homem, ok? Ter saúde e também continuar com uma sabedoria mais aberta para entender as coisas de Deus. Vamos então para o livro de Gênesis, capítulo 1, versos 29. Assim diz: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Então, Deus havia dado há muito tempo um alimento saudável que brota, na verdade, da terra. Então, estamos a falar de um ensinamento de uma alimentação vegetariana. Essa é que é a melhor de todas. Então, Deus, como nos proveu o que é melhor, ao Gênesis nós temos esta clara compreensão. Mas agora, ao tempo, conforme estava a dizer o irmão, quando nós lemos, por exemplo, no livro, ainda conselhos sobre alimentação, diz o seguinte: é para o bem deles que o Senhor aconselha a igreja remanescente, que é a igreja adventista do sétimo dia, que ensina isto, ok? A rejeitar o uso de alimento carne, chá, café e outros alimentos nocivos. Ainda diz numa outra página, diz o seguinte: entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. A carne deixará de fazer parte da sua alimentação. Então, para o tempo que estamos a viver, não faz nenhum sentido em que nós nos demoremos quanto à questão de abandonar a própria carne. Agora, no livro de Zacarias, capítulo 9, verso 7, diz o seguinte, quanto ao tempo em que nós estamos a viver, para os adventistas ou aqueles que esperam e aguardam a segunda vinda do Senhor. Diz o seguinte: e da sua boca tirarei o seu sangue, ok? E da sua boca tirarei o sangue,
e de entre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um resto para o nosso Deus, e será como príncipe em Judá e Ecrom como um jebuseu. Então, para os que aguardam a vinda de Jesus Cristo, Deus retirará, conforme estava a dizer aqui a profetisa, que nos últimos tempos será abandonado. Então, para que o evangelho possa ir avante, as pessoas possam estar saudáveis, é necessário que se abandone, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina um bom tipo de alimentação, que é vegetariano. Então, quando nós seguimos, vimos que Jesus, mais do que isso, também fez milagre em curar uma mulher que estava tão aflita e era rejeitada pelos judeus. Então, os judeus, eles achavam-se como se fossem os únicos que seriam salvos, e eram exclusivistas. Então, o povo de Deus, quando ensina, por exemplo, esses ensinamentos, não está a ser exclusivista. Esse é ensinamento para todos. Então, o que dizer então da fé desta mulher que mesmo Jesus, parecendo que estivesse a lhe rejeitar, depois ele deu uma resposta satisfatória? Muito bem. O que acontece aqui? Aqui existe algo curioso nesta mãe aqui. Nós percebemos que durante o estudo desta lição, esta mãe gostava mais da filhinha dela, não é? Ela tinha um apego para com a filha. Aqui percebe-se que nós também temos que ter apego, sim, com os nossos filhos, mas temos que ensinar as doutrinas de Deus para os nossos filhos. Agora, eu encontro aqui no livro de João, capítulo 1, versículos 11, diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O que está acontecendo? É que nós, como adventistas, nós não somos exclusivistas. Vamos ver, não é? Por essa razão que mesmo esta mensagem do próprio Jesus Cristo não só ensinava para os judeus, mas sim ensinava para os gentios, não é? Agora, o que acontece com esta senhora? Eu encontro aqui algumas virtudes nessa senhora. Primeiro, conforme eu disse, ela amava a sua filha, não é? E não só, ela, por causa deste amor que ela tinha com a sua filha, não é? Ela se aproximou de quem? De Jesus, não é? E não só, existe algum outro aspecto importante. Por causa deste contato que ela teve com Jesus, ela foi crescendo na fé, não é? Nessa fé de Jesus. E outra coisa, Jesus não só se limitou em trabalhar para a salvação do quê? Dos judeus apenas, também quer salvar o quê? A todos nós, já como aqui exemplifica nesta senhora. Muito bem, então o evangelho não era exclusivamente, simplesmente para os judeus, mas era para todos. Porém, quando nós vamos para o livro de Efésios, capítulo 3, de versos 2 até mais adiante, nós encontramos Paulo a fazer exatamente aquilo que Jesus também fazia. Não pregava simplesmente para os judeus, mas também pregava para os gentios. E esta mulher também era rejeitada, vista como os gentios, pelos fariseus. Quando nós lemos aqui, no livro de Efésios 3, versos 2, assim diz a palavra do Senhor: se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, que eram os fariseus. Não foi manifestado nos fariseus. Mas aqui ainda diz: como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, este Evangelho, desde lá, Jesus sempre quis que fosse alcançado por todas as pessoas. Então, não era restringido simplesmente para o povo judeu, era para todos nós. Por isso, nós hoje fomos alcançados. Não somos judeus, ok, de nascença, mas através do sangue de Jesus Cristo que veio para salvar a todos nós. Então, nós também temos o direito e ficamos como co-herdeiros desta salvação que nos é dada. Então, mais do que este milagre, nós vimos que Jesus também fez o milagre de curar um surdo e um gago em mesma pessoa, ok? Então, isto maravilhou muitas as pessoas, porém alguns não gostaram disso, irmão. Muito bem.
As pessoas são as mesmas que não gostam dessas Não coisas. gostam, Que não são gostam. os fariseus e os escribas, Exatamente. que eles são tidos como doutores da lei. Da lei. Mas esta lição eu posso resumir em duas coisas muito importantes. Primeiro, o que aconteceu com esta orelha, não é, deste surdo? A orelha simboliza um canal de recepção do quê? Da revelação divina, não é? Em outras palavras, é obedecer a Deus. O que nós temos que fazer? Temos que ouvir, não é? Aquilo que Deus quer que nós façamos e depois obedecer. Através do quê? Através dos nossos ouvidos. E não só, temos a língua, não é? Que o próprio Deus fez o quê? Ele tocou, não é? Ele cuspiu. O que significa? Significa a palavra de Deus. Conforme nós sabemos que o livro de Marcos é um livro missionário. É através da língua ou da boca que nós usamos para fazer o quê? Para podermos pregar o Evangelho. E este homem que foi curado, você acha que de alguma forma ele ficou com aquela palavra? Não tinha como. Exatamente. Então, para que nós não possamos ser afetados com o fermento dos fariseus, nós devemos também abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, então abrir também a nossa boca para pregar este evangelho, para que aquele que nós amamos também possa ser alcançado com este evangelho, tendo cuidado também daquilo que são os fermentos dos fariseus. Os fariseus, eles não param, existem até hoje. Então, os gados também existem até hoje. Os surdos existem até hoje. Aqueles que são pregados o Evangelho não entram em ação. E também, quando são enviados para pregar a mensagem de Deus, são muito lentos em tomar esta ação. Então, com isso, irmãos, se nós formos a pegar estes ensinamentos e colocarmos em prática, então o mundo seria abrangido com este Evangelho. Então, logo, Jesus viria rapidamente para poder nos buscar para o céu. Então, devemos ter muito cuidado com o fermento dos fariseus, irmão. Este fermento dos fariseus continua até hoje. E continua. Em várias denominações religiosas existem. Não vou dizer que na nossa não exista, não é? Existe este fermento. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 4, eu vou ler simplesmente os dois capítulos de Mateus e de Jeremias para poder fazer o resumo daqui da lição. Diz o seguinte, capítulo 23 de Mateus. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Olha só, temos pastores, não é? Que eles pregam o Evangelho, não é? Do reino de Deus. O que diz? O que diz a Escritura? Diz que nós temos que acatar aquilo que eles falam, mas não podemos praticar aquilo que eles fazem. Estamos vendo, não é? Então, esta é a mensagem. Versículos 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então, é este fermento do quê? Dos fariseus. Agora, nós temos que nos ancorar nas Sagradas Escrituras. Quando nós vamos para o livro de Jeremias, capítulo 20, eu fico triste naquilo que aconteceu aqui neste capítulo 20, versículos 1 a 6. O que diz? Diz o seguinte: quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chamará Pazur, e sim Magor Missabib, pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade.
toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. Versículo 6. E você, Pazur, e todos os que vivem em sua casa irão para exílio para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos, e quem você tem profetizado mentiras. Quem era o pastor aqui? O sacerdote. Os sacerdotes hoje em dia são tidos como pastores. Não é? Mas o que fez esse pastor, esse sacerdote? Ele mandou espancar o quê? Jeremias. Exato. Porque Jeremias, ele disse algumas coisas que Deus lhe disse para dizer o quê? Ao povo. A mensagem. Ele não gostou disso. Disse que espanca-o. Não é? Colocou no tronco e espancaram. Mas eu pergunto aos irmãos, não aconteceu aquilo que Jeremias disse? Aconteceu. O que aconteceu com o povo? Ele foi exilado. Aonde? Pelos babilônicos, não é? Em que quem que sitiou, não é, a Jerusalém? Foi o próprio Nabucodonosor. Então, é o que está acontecendo hoje em dia, não é? Os pastores, quando vê alguns irmãos a pregar aquilo que é a mensagem de Deus, eles estão a colocar aquele irmão como um alvo a bater. Nós não podemos ser assim. Se a mensagem está escrita na Bíblia, essa mensagem deve ser o quê? Pregada. Hoje em dia, esse pastor que também condena esses irmãos, o próprio Deus diz, não é? Esses vão ser o quê? Vão morrer, você e o quê? E os seus amigos. Exatamente. Por favor, vamos entender aquilo que a mensagem nos diz. No livro de Isaías, capítulos 8, versículos 20, porque diz: a lei e ao testemunho. Quem não falar dessa forma nunca rairá a alva. Então, a lei e o testemunho tem que ser a nossa base de fé. A palavra de Deus, o Espírito de profecia. Devemos estar ancorados nisso, para que não sejamos também afetados com o fermento dos fariseus. Então, esta foi, na verdade, a nossa lição da Escola Sabatina. Se gostou deste vídeo, se gostou desta lição, coloque aí o seu like, compartilhe para as demais pessoas, inscreva também se ainda não é inscrito no canal e também traga os seus comentários, ativando o sino de notificações, receberá todas as novidades que aqui passarem. É assim que nós terminamos, irmão. Até a próxima e Deus possa lhe abençoar.